Um, dois, três e vai! Fala pessoal, bem-vindos ao canal Folheando e Olá pessoal, bem-vindos ao canal Folheando e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Quando Ela Se Foi, escrito pelo autor Harlan Coben. E bom, para quem não conhece o autor, o Harlan Coben basicamente ele escreve livros de investigação policial. As histórias dele, bom, ao menos dos livros que eu li desse autor, depois eu vou mostrar para vocês, basicamente assim, começa com um casal, enfim, não importa, mas o protagonista ele já tá mais velho, geralmente adulto, com uns 30, 35 anos. E alguma coisa que aconteceu no passado, na adolescência dele, ou algum lugar que ele foi, algo que ele fez, volta pra cobrar ele, entendeu? Então, são livros que a pessoa, ela acontece alguma coisa que tira ela completamente do eixo. E o livro todo é o protagonista, esse personagem que foi atormentado pelo passado, buscando entender o que de fato aconteceu naquela noite e o que aquilo desencadeou, né? E, bom, são livros bem legais. Todos que eu li, eu comecei lendo pelo Desaparecido para Sempre, livro do Harlan Coben. E, bom, esse livro já ele tem um bom tempo, acho que eu li em 2015, 2016, salvo engano, e eu gostei muito do livro. Eu acho que eu li 4 livros dele e dos 4 que eu li, esse foi o que eu mais gostei, assim, disparado. Adorei o livro. E é isso que eu falei pra vocês. É algo do passado que volta pra atormentar o personagem. E eu acho muito legal como o autor ele relaciona. Então, tem vários personagens, várias coisas acontecendo. E no final, todos os livros dele, pelo menos os que eu li, vou parar de ficar repetindo isso, mas os livros dele têm essa grande reviravolta no final. Então é uma história repleta de reviravoltas, de descobertas. E sempre no final, lá pro último capítulo, pelas últimas páginas, tem uma grande bomba. Então, são livros meio que de explodir a cabeça. Eu gosto muito do gênero investigação policial. Eu sempre li os livros da Agatha Christie. Esse é um gênero chamado, eu acho que é Who Done It, que em inglês seria Quem Fez, Quem Matou, né? Então é um gênero bem famoso de tanto livro quanto filme. Que basicamente é isso. Quem fez aquilo, tipo, quem matou, né, no caso. Mas o Harlan Coben não é tão nesse nível. É mais algo assim que você vai investigando, você vai relacionando as coisas e no final você tem uma grande revelação. Então não necessariamente é um gênero de investigação policial, mas nem sempre envolve morte, entendeu? Bom, eu li também o Confie em Mim, que eu acho que dos que eu li, eu acho que foi o mais fraquinho, não gostei muito. Esse aqui foi o penúltimo que eu li, já mais recentemente, foi ano passado, Apenas um Olhar, gostei bastante. E por fim, o livro que eu vou conversar com vocês hoje, o Quando Ela Se Foi, eu acabei de ler agora ele, inclusive hoje. E bom, eu gostei do livro. Já como eu disse antes, o que eu mais gostei desses 4 que eu citei foi o Desaparecido para Sempre. O Quando Ela Se Foi, dos que eu li dele, é o que tem mais ação. Então tem toda essa investigação, toda essa reviravolta, toda essa trama, esse emaranhado que vai se conectando e na verdade no passado fez isso e não aquilo. E aí, não, então, enfim, tem tudo isso. E também tem muita ação. O personagem protagonista que é o... Bom, se escreve M-Y-R-O-N, então seria, não sei, quando eu li na minha cabeça era Myron Bolitar. Ele é um cara assim forte, um ex-atleta. Isso tudo no primeiro capítulo, gente. Ele tinha uma carreira promissora como jogador de basquete. Ele jogou pra caramba na faculdade, arrebentou, conseguiu uma vaga num time bem famoso da NBA pra começar lá. Só que ele teve uma lesão no joelho e isso impossibilitou ele de seguir a carreira como atleta. Nisso ele fez faculdade de Direito e se tornou um advogado, mas não um advogado convencional, ele é um advogado meio que faz tudo. Ele tem uma firma com o melhor amigo dele, o Win, e juntos eles fizeram uma empresa que cuida dos atletas e também investiga, assim, é meio que um faz tudo. Eu gostei muito do protagonista, eu achei ele bem legal, ele é meio assim, às vezes cabeça quente, contando assim, basicamente assim, a premissa, a sinopse do livro. Basicamente está o Myron lá na cidade dele, ele está vivendo a vidinha dele, e ele recebe uma mensagem, uma ligação, se não me engano, uma ligação da Therese Collins. E quem é a Therese Collins? Quem é essa personagem? Therese Collins basicamente foi um grande amor, entre aspas, que o Myron teve na vida dele. Eu digo amor entre aspas porque
O Myron, ele é um cara assim muito sentimental. Então, todas as mulheres que ele se envolve, ele até fala que os amigos zoam ele de ser a mocinha da relação, porque ele sempre preza, tipo, conhecer a garota, tipo, de fato gostar dela, pra aí sim fazer sexo, fazer amor. E a Therese Collins foi uma exceção na vida do Myron. Ele tava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele estava numa festa lá muito triste e ele encontrou a Therese nessa festa. Ele não conhecia ela, olhou para ela e nos olhos dela ele também identificou a mesma tristeza, sabe? Ele enxergou a tristeza nela e tipo viu que ela estava tipo tão fodida quanto ele. Nisso eles pegaram uma lancha, foram para uma ilha paradisíaca e ficaram lá dias transando. Eu sei que parece assim, meio bobo e meio besta, mas assim, depois dá pra entender por que eles foram levados a fazer aquilo e bom, foi meio que pra extravasar, sabe? Eles estavam mal e, bom, ele achou ela muito bonita, ela achou ele muito bonito e eles tiveram não chegou nem a ser um relacionamento, né? Foi só apenas sexo, mas futuramente ele precisou da ajuda da Therese, no livro aqui diz, ele pediu a ajuda dela e ela saiu da onde ela estava para ajudar ele. Então dessa vez quem pede ajuda é ela. Ela fala, ó, eu preciso que você venha para Paris. Venha para Paris que eu preciso de você. E aí o Myron, no começo desse livro, ele tá tendo um relacionamento. Então ele fala, nossa, mas será que ela tá me chamando para aquilo? Porque eles já tiveram alguns outros encontrinhos, mas que se resumia apenas a sexo. Com exceção desse que ela acabou ajudando ele. E aí ele meio que vai para lá porque ele se sente em dívida com ela, né? Porque quando ele precisou, ela ajudou, então agora que ela precisa, ele vai. E bom, acho que é melhor eu parar de contar por aqui, mas basicamente, ele chegando em Paris, várias coisas começam a acontecer. E basicamente a história norteia não, mas a história ela rodeia esses dois personagens, a Therese e o Myron. E vão acontecendo várias coisas, tem várias suspeitas, várias reviravoltas, enfim. Eu gostei bastante, assim. A reviravolta foi legal, é um assunto que é diferente, eu não tinha lido muito sobre e eu achei legal também. Mas eu não sei, eu acho que nem o amigo do Myron, acho que é o Win o nome dele, se não me engano, W-I-N. Eu não gostei muito dele porque ele é um amigo rico, então o Win ele tem até nome, assim, nobre, ele é super rico e ele, por ser esse cara rico, ele meio engomadinho, sabe, veste aquelas roupas de marca, todo assim, príncipe, entre aspas. E, bom, muita galera nem chega a conhecer ele de fato, só, tipo, tem um preconceito dele e, tipo, vai, esse mariquinha, esse não sei o que, tipo, a galera... E pra ele se defender dessa galera que vai zombar dele, esperar a moto passar, ele treina diversas lutas e tudo mais, então... Eu não gostei muito do personagem porque é aquele personagem que no roteiro, numa história, é que ele faz tudo, sabe? Então ele é super rico, ele tem contato na Interpol, tem não sei o que, ele ajuda na hora da ação. Então, tipo, eu não gostei do personagem também. Então, acho que um dos pontos fracos do livro é esse personagem. E, bom, depois que eu terminei o livro, no final do livro, ele coloca, conheça os livros de... Não, cadê? Onde que tem isso aí? É aqui, ó. Coleção Myron Bolitar. Aí depois eu pesquisei e eu descobri que, na real, esse livro... Tava escrito aqui também na capa, mas eu não me ativo muito a isso, mas... Há outros livros com esse personagem, o Myron Bolitar, que eu gostei muito do protagonista. E ele já investigou outras coisas, porque esse trabalho dele de faz tudo, de advogado, de investigador. Então eu vi que tem diversos livros dele, e inclusive aqui no livro tá na ordem. E eu peguei para ler o antepenúltimo livro da série do Bolitar. Então, talvez se eu tivesse lido os livros anteriores, eu gostaria mais desse amigo dele. Eu teria mais um vínculo maior com ele, mas... Enfim, mesmo sendo o primeiro livro, não recomendo que você comece por ele, né? Eu ainda tenho alguns livros para ler aqui em casa, então não é um livro que eu, tipo... Uma série que eu vou comprar para ler já, mas futuramente eu pretendo sim ler os demais livros do Myron, porque eu gostei bastante, cara. Ele é bem legal. Tem assim, eu acho que esse autor, ele é muito bom nisso de fazer reviravoltas, e o que eu acho mais legal são as conexões que ele faz. Esse livro aqui também, o Apenas um Olhar,
Tem assim, como tudo aconteceu, tipo, o princípio, o começo de tudo é muito bacana. Esse aqui também é legal, para onde a história caminha e por quê e como as coisas se conectam. Isso eu acho muito legal. Os personagens, eu não sei, eu acho que é porque talvez o Maron seja uma exceção, porque os outros livros que eu li são histórias fechadas, então em um livro acaba. E com exceção do protagonista, você não tem desenvolvimento profundo dos outros. E não que isso não que o livro necessite disso. Eu acho que ele é uma história que, tipo, eu quero ler um livro assim pra mim ficar assim, ai, vou mais um capítulo aqui, vou ficar, tipo, um livro que atice a sua, como posso explicar, o seu lado detetive. Então você querer descobrir o que aconteceu, fazer suposições. Eu acho que nisso os livros do Harlan Coben eles cumprem esse papel. Então, é um gênero investigação policial, mas é diferente dos livros da Agatha Christie, é diferente dos livros do Sherlock Holmes, por exemplo, ou dos livros que eu li também da série da J.K., que é do Cormoran Strike. Esse livro aqui é mais assim, grandes reviravoltas, nossa, você fala, nossa, é mais um livro de explodir a cabeça. E não tem um desenvolvimento tão denso dos personagens, porque eu acho que nem precisa também. O que importa é a história, é a trama e tipo, essas conexões geniais que ele faz. Então, eu recomendo, mas enfim, depois você pode pesquisar, mas aqui ó, tipo, tem na ordem os livros do Bolitar. Tem tipo, o primeiro livro é o Quebra de Confiança, depois Jogada Mortal, depois Sem Deixar Rastros, O Preço da Vitória, Um Passo em Falso, Detalhe Final, O Medo Mais Profundo, A Promessa, Quando Ela Se Foi, que é esse livro, Alta Tensão e Volte para Casa. Então, eu comecei pelo antepenúltimo, mas enfim, mesmo assim, começando pelo antepenúltimo, o livro ele funciona sozinho. Então, como eu posso dizer, eles apresentam, conta toda a história do Bolitar, que eu estou contando para vocês que ele era ex-atleta e tudo. Então eu acho que mesmo sendo um livro de série, entre aspas, não faz muita diferença, porque eu acho que nos outros casos é o Bolitar investigando outros crimes, outras coisas. Então não é assim um livro que depende muito do anterior. Mas eu acho que se fosse para recomendar, eu recomendaria que você começasse pelo primeiro, então, né? Mas enfim, se você quiser pegar esse também, vale a pena. Eu achei bem legal, é uma leitura gostosinha. O livro não é longo, ele é curtinho, deixa eu ver. 250 páginas. Os outros, esse aqui, por exemplo, é mais longo, acho que tem 347. Então é uma leitura rápida, eu li em uma semana, 2 semanas no máximo. E bem legalzinho, eu acho que às vezes tem alguns capítulos, alguns momentos que ele começou a descrever umas coisas assim, tipo, nem precisava. E eu já li outros livros dele que são um pouco mais, assim, diretos ao ponto. Esse aqui também é, mas eu acho que em alguns momentos ele dá, sabe, aquela deslizadinha, aquela barrigadinha, mas mesmo assim, cara. E ele escreve, tipo, tem umas frases aqui muito legais, tem umas situações muito legais. O Bolitar, o Maron Bolitar, ele é muito legal, o personagem. O livro é em primeira pessoa, esqueci de mencionar isso é muito importante, né? O livro é escrito em primeira pessoa, da perspectiva do Maron Bolitar. E é bem legal, bem legal. Tem, assim, o personagem que é outro detetive francês, esqueci o nome dele, mas ele também é bem legal. Então tem uns personagens legais, só que eles não são tão desenvolvidos, nem precisa também. E a trama eu gostei, então fica a minha recomendação. Certo, galera? E, bom, é isso. Espero trazer mais vídeo pra vocês. E não é uma análise, um review, um negócio apurado, a linguagem, não sei o que do livro, não. Eu apenas li o livro e decidi conversar com vocês. Então, se você tem alguma coisa para falar do Harlan Coben, ou sobre o personagem Maron Bolitar, ou sobre qualquer outra coisa relacionada a esse vídeo, a esse conteúdo, comenta aí nos comentários, porque o meu intuito é isso mesmo, é conversar com vocês sobre o livro que eu acabei de ler. Então, é isso. Espero vocês em próximas resenhas. Tchau, tchau.